Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que São Marcos nos transmite hoje, pode ser visto só do ponto de vista material. Jesus sacia a fome daquela multidão que há 3 dias o seguia e não tinha nada o que comer. No entanto, tudo o que Nosso Senhor faz tem um sentido espiritual atemporal. Jesus quer nos mostrar que, se o seguimos, se o colocamos em primeiro lugar na nossa vida, Ele cuidará de nós, nunca nos faltará o necessário. E os cestos que sobraram é para nunca esquecermos esta verdade. Renovemos hoje a nossa fé no cuidado de Deus por nós e que esta fé nos dê uma serenidade cada vez maior. Dando continuidade à nossa série sobre a vida de Jesus, hoje já começará a ser narrado os últimos dias de Nosso Senhor aqui na Terra. Desde que Jesus esteve na cidade de Cesareia de Filipo, que ficava a noroeste da Palestina, passou a descer em direção a Jerusalém. Os últimos dias de Jesus são os últimos dias na cidade de Jerusalém, começando com o Domingo de Ramos, com sua entrada na cidade, montado num jumentinho, até sexta-feira, quando será morto na cruz. Vejamos. O Salvador ressuscitou mortos. Um destes foi o filho da viúva de Naim. Quando o cortejo fúnebre conduzia o corpo para o sepultamento, Jesus foi ao seu encontro. Tomou o jovem pela mão e fê-lo levantar-se, devolvendo o filho à sua mãe. Os que ali se achavam voltaram para casa, gritando de alegria e louvando a Deus. Assim também Jesus ressuscitou a filha de Jairo e a Lázaro, que estava morto e sepultado há 4 dias. Durante seu ministério terreno, o Senhor realizou uma obra maravilhosa. Ele mesmo definiu essa obra em resposta a João Batista. João estava na prisão e sentia-se atribulado e desanimado pela dúvida de que Jesus era, de fato, o Messias. Enviou então alguns de seus discípulos a Jesus com a pergunta: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os mensageiros vieram à presença de Jesus, encontraram-no cercado de muitos doentes que estavam sendo curados. Durante todo o dia, os mensageiros esperaram, enquanto Jesus estava incansavelmente ocupado em aliviar aqueles sofredores. Finalmente disse a eles: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Assim, durante 3 anos e meio, Jesus andou de um lado para outro fazendo o bem. Então, chegou o tempo de concluir seu ministério. Em companhia de seus discípulos, deveria subir a Jerusalém para ser traído, condenado e morto. Suas próprias palavras deveriam cumprir-se. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aproximava-se Jesus de Jerusalém para assistir às festividades da Páscoa. Uma grande multidão que também se dirigia para participar desse importante evento cercava-o. Ao seu comando,
2 discípulos trouxeram um jumentinho para que montado nele pudesse entrar em Jerusalém. Ajeitaram suas vestes sobre o dorso do animal e ajudaram o mestre a montá-lo. Tão logo montou, um grande grito de triunfo encheu os ares. A multidão aclamava o rei e Messias. Mais de 500 anos antes, o profeta descrevera esta cena. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Todos, naquela multidão sempre crescente, sentiam-se felizes e entusiasmados. O povo não podia oferecer-lhe presentes caros, mas lançavam suas túnicas como tapete pelo caminho por onde ele passava. Também colheram lindos ramos de oliveira e palmeira para adornar a passagem. Julgavam que escoltavam aquele que haveria de tomar posse do trono de Davi em Jerusalém. O Salvador jamais permitira que seus seguidores lhe prestassem homenagens reais, mas naquela ocasião desejava manifestar-se ao mundo de modo especial como seu Redentor. O Filho de Deus estava prestes a tornar-se um sacrifício pelos pecados do homem. Sua igreja, em todos os tempos, deveria tornar o tema de sua morte um assunto de profundo estudo e reflexão. Era, portanto, necessário que a atenção de todos fosse dirigida a ele. Após uma cena como essa, sua crucificação e morte jamais poderiam se ocultar do mundo. Era desígnio de Deus que cada evento dos últimos dias da vida do Salvador fosse marcado de modo tão acentuado que nenhum poder pudesse apagar sua memória. Na grande multidão que cercava o Salvador, havia evidências de seu poder de operar milagres. Os cegos, a quem devolvera a visão, abriam caminho. Os mudos, cuja língua ele soltara, exclamavam os mais altos brados de louvor. Os inválidos, a quem curara, saltavam de alegria, e eram os que mais se apressavam em colher ramos de palmeira para acená-los diante dele. As viúvas e órfãos exaltavam o nome de Jesus por causa de suas obras de misericórdia em favor deles. Os leprosos, que tinham sido curados por uma palavra, estendiam suas roupas no caminho. Os que haviam sido chamados dentre os mortos pela poderosa voz de Jesus estavam lá. E Lázaro, cujo corpo havia apodrecido no sepulcro, desfrutava agora de todo o vigor de sua juventude, acompanhando a multidão que seguia o Salvador a Jerusalém. À medida que mais pessoas uniam-se à multidão, contagiavam-se pela inspiração do momento e uniam-se a gritos que ecoavam de colina em colina e de vale em vale. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Muitos fariseus presenciavam a cena irritados. Sentiam que perdiam o domínio do povo. Tentaram silenciar a manifestação com toda a sua autoridade. Porém, suas ordens e ameaças só aumentavam mais o entusiasmo do povo. Sentindo que não podiam controlar a multidão, abriram caminho entre ela e aproximaram-se de Jesus, dizendo: Mestre, repreende os teus discípulos. Disseram que tais aglomerações tumultuadas eram contra a lei e proibidas pelas autoridades. Jesus, porém, lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Essa cena de triunfo era desígnio do próprio Deus, pois havia sido predita pelos profetas, e nenhum poder terrestre poderia impedi-la. A obra de Deus seguirá sempre em frente a despeito de os homens tentarem impedi-la ou destruí-la. Que lição nós podemos tirar hoje? Jesus entrando na cidade de Jerusalém montado num jumentinho nos mostra novamente a importância da virtude da humildade. Só os humildes estão abertos a abrir o coração para as suas palavras. Quantas pessoas nestes dias fecharam seu coração para Deus? Renovemos hoje o convencimento de que somos meras criaturas sustentadas permanentemente por Deus na nossa existência e que, sem Ele, cairíamos imediatamente no nada. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.